milagre feliz ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai registrar com autenticidade o Evangelho de João, no capítulo 21, versículo de número 25, da seguinte forma: ora, Jesus realizou tantos milagres que os mesmos não poderiam ser registrados, porque nem em todos os livros do mundo, nem em todas as bibliotecas, nem em todos os acervos caberiam a quantidade de milagres que Jesus realizou durante o período da ministração das suas campanhas missionárias. Quero neste exato momento abrir aspas para começar a definir e para começar a delinear alguns milagres realizados por Cristo Jesus, mas que não foram registrados na Bíblia Sagrada. E perceba que eu não estou em hipótese alguma falando de coisas que estão fora das Escrituras, porque as próprias Escrituras vai dizer que Jesus realizou milagres inéditos e surpreendentes que não foram registrados. O primeiro milagre que ele realiza, mas não é registrado nas Escrituras, é um milagre que desafia o protocolo da lei da biogênese. Biogênese é um campo científico da biologia que vai definir que uma semente tem capacidade de produzir um fruto de acordo com a sua espécie. Vou ser esclarecedor para você entender. Por exemplo, a semente de uma parreira só pode produzir uvas. A semente de uma macieira só pode produzir maçã. A semente embrionária, que é responsável por produzir um feto e gerar uma criança no ventre de uma mulher, só pode produzir uma semente de acordo com a espécie humana. Ora, Jesus desafia este protocolo. Uma mulher simples e natural, chamada Maria, com apenas 13 anos de idade, ela gera uma semente sobrenatural, chamado Filho de Deus, o extraordinário. Uma pessoa comum, igual a mim e a você, tem a capacidade de gerar uma semente incomum. O segundo milagre que acontece e não é registrado nas Escrituras é o milagre que quebra o padrão que a psicologia moderna vai estabelecer. A psicologia moderna estabelece que existe 4 padrões de natureza: a natureza humana, a natureza animal, a natureza vegetal e a natureza espiritual. Estas naturezas, por uma simbiose, não podem se misturar. Como por exemplo, a natureza vegetal não pode se misturar com a natureza animal. A natureza espiritual não pode se misturar com a natureza vegetal, e assim por diante. Percebe e entenda que Cristo, ele nasce em uma época, em um período onde exemplarmente é colocado dentro dele o código de 2 naturezas: a natureza humana e a natureza divina. E perceba que possui a natureza humana, sendo homem, ele atravessa as 3 atmosferas do deserto que todo cristão deve atravessar, porque o deserto não é para acabar com a nossa esperança, é apenas para desenvolver em nós uma capacidade de maior esperança. Jesus atravessa o deserto e, tendo a natureza humana, ele sente fome de pão, mas tendo a natureza divina ao mesmo tempo, ele uma declaração em João capítulo 6, versículo de número 51: aquele que comer da minha carne, aquele que beber do meu sangue, jamais verá a morte, mas terá a vida eterna.
Jesus declara que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Oriabaca, eu estou sentindo que o pão dos céus nesta noite vai alimentar crente que precisa de ser fortalecido. Eu nunca vi, em hipótese alguma, a não ser a pessoa que está doente e dependente de sonda para alimentar. Eu nunca vi uma pessoa saudável se alimentar de boca fechada. Se você quer comer desse pão, abra a tua boca e glorifique a Ele. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Terceiro milagre, inédito e surpreendente, que acontece, mas os anais da Escritura não registram. É um milagre que vai definir um padrão diferente para a lei estabelecida por Einstein. Einstein estabelece uma lei chamada teoria da relatividade. Nesta teoria, ele estabelece o padrão da matéria pela quantidade do espaço. E Einstein vai dizer que a matéria só pode ser válida para uma quantidade de um espaço determinado. Vou simplificar para você entender. Este copo é um espaço onde só cabe a matéria do líquido baseado no espaço do copo. Esta igreja é um espaço e ela só cabe a quantidade de pessoas de acordo com o diâmetro do espaço que ela possui. Ora, o ventre de uma mulher, o útero de uma mulher, possui em média de 15 centímetros num tamanho normal, mas na estrutura do período gestacional, o útero vai de 40 a 50 centímetros. Como um pequeno espaço como esse pôde caber o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Deus. Como um espaço tão mínimo como esse caberia um Deus tão extraordinário que tem controle de todas as coisas na sua mão? Qual é o tamanho dele? Você vai entender nesta noite qual é a dimensão do Deus que eu e você servimos. E a partir de hoje você não andará na rua mais de cabeça baixa só porque você está desempregado, só porque você está passando por uma situação de humilhação. A partir de hoje você vai andar com postura de cabeça erguida, porque você conhecerá em alta definição o tamanho do seu Deus, e você saberá que Ele está do teu lado em todos os momentos da tua vida. Qual é o tamanho dele? Isaías já vai definir na classificação daquilo que ele escreve no capítulo 40, versículo 12 do seu livro, quando diz que o nosso Deus, Ele mede os céus a palmos. O nosso Deus desenrola os céus como cortina para nele habitar. Ele pega as águas da terra e coloca nos seus punhos. Ora, o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, todas as gotículas d'água, todos os lençóis freáticos e rios estão nas mãos dele. Se ele tem o controle das águas na mão, ele não perdeu o controle da tua vida, mesmo que esteja descontrolado. Qual é o tamanho dele? Isaías continua definindo, dizendo que ele pega todos os montes e outeiros, todo o pó da terra, e pesa na balança das suas mãos. Olhe para mim, o Monte Everest, uma das maiores montanhas